E aí, galera, para quem tem o seu livro na unidade 20, na página 4, quem tem o seu livro aí, tá? É a sua apostila, unidade 20, página 4. Quem não tem, presta atenção no tio Léo e faça as suas anotações no seu caderno aí, que é de grande importância para os nossos encontros e a nossa aula. Vamos falar sobre Confederação do Equador, galera! Vamos lembrar isso aí, tá? Vamos prestar atenção no que significa isso aí, tá? Primeiro que a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter totalmente separatista, tá? Justamente no dia 2 de julho de 1824, em Pernambuco, né? Então, vamos tentar fazer isso aí. Façam essa anotação. Só que acontece que justamente era um movimento que queria justamente separar-se ali de todo tipo de ideologia da monarquia, né? Então era justamente um movimento republicano a partir daí, que queria separar todas as províncias e principalmente fez uma lavagem ali nas províncias do Nordeste do Brasil, tá bom? Então é a primeira coisa que você pode fazer a sua anotação aí no que foi a Confederação do Equador. E analisando esse mapa aí da página de vocês, vocês podem começar a pensar na seguinte questão. Poxa, Leandro, o que ocorreu? O que esse mapa ele traz para a gente? Então, esse mapa verde eram justamente as províncias, né, que se formaram a partir daí e formaram a Confederação do Equador. Galera, para vocês tentarem entender melhor, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco estavam separados do Brasil. É isso mesmo. O objetivo principal era se separar do Brasil. Significava que a partir daí era um movimento totalmente separatista, em que a monarquia e a Constituição não lhe representava. Então, quer dizer, a Confederação do Equador era justamente isso. Cara, se você parar para analisar, se por acaso eles tivessem hoje, se eles conseguissem realmente se separar, essas províncias hoje seriam uma nação independente do Brasil, como o Rio Grande do Sul também um dia também tentou se separar justamente do Brasil aí, tá? Então, assim, a grande análise principal é que nós tivemos vários movimentos dentro do Brasil separatistas, né? E isso, para o Brasil seria ruim porque você teria um Brasil muito fragmentado, todo arrebentado. Nós teríamos vários países dentro do Brasil, que é particularmente o que ocorreu com a Europa, é o que acontece com a Europa hoje. Bom, então a partir daí o que a gente vai ter que tentar entender agora, né, é que quais foram as medidas em que o governo brasileiro teve que adotar, já que essa Confederação do Equador era justamente um movimento que queria separar justamente do Brasil, a gente vai tentar entender agora quais foram as reações de Dom Pedro a partir daí, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai analisar, né? Primeiro que um movimento de resistência ao governo, né, foram tomadas, então significa que Dom Pedro I, né, ele tinha seus objetivos, né? Ele tinha justamente a sua visão. Ele, poxa, depois da independência, depois de vários fatores ali da Constituição, né? Dom Pedro não podia permitir que a situação ela pudesse continuar dessa maneira. Então ele deveria justamente tomar algumas medidas para isso. E realmente Dom Pedro ele não teve muitas alternativas a não ser utilizar a partir desse exato momento a força, né? Infelizmente, para algumas ações a força ainda nesse caso, né, um único remédio, né? Porque era um movimento que naquele momento não queria dialogar nenhum, não tinha interesse mais em manter-se a monarquia ali, então realmente Dom Pedro ele não teve outra escolha. Aí você vai dizer assim para mim, poxa Leandro, mas particularmente, né, como surgiu esse grande movimento, tá? Vamos tentar então entender particularmente essas revoltas, né? A revolta ela pode ser analisada por vários fatores, né?
Então, vários fatores. A gente analisando o livro, né, e debatendo ela, podemos tirar uma. Mas uma delas era a divisão econômica, né, a divisão econômica e espacial de Pernambuco naquela época, né. Então, quer dizer, essa divisão econômica para Pernambuco naquela época não era muito vantajosa. Então, Pernambuco, naquele momento, ele estava se vendo prejudicado. Para a gente entender melhor isso, meus filhos, é o que acontece agora com os royalties do petróleo em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele abre a boca sempre para dizer que essa divisão dos royalties de petróleo no Brasil, elas prejudicaram a economia do Rio de Janeiro. E é com o dinheiro dos royalties de petróleo que o governo do estado do Rio de Janeiro utiliza para pagar folhas de seus funcionários ali e fazer as obras que tanto necessitam na cidade do Rio de Janeiro. Então é mais ou menos para a gente entender como é que funciona, né? A gente tentar entender que essa maneira em que essa divisão econômica ela era atribuída, e Pernambuco naquele momento ela via uma divisão não muito igual, tá? Bom, a província, né, tinha em si um contraste entre um norte que se dedicou à multicultura, né, ao algodão, ao açúcar naquele momento, que gerava uma economia diversificada, né? Cidades populosas, né? E a economia naquele momento era mais robusta, tá? Então nós tínhamos esse grande contraste ali da multicultura em relação ao algodão, em relação ao açúcar atribuído em alguns lugares, né? Então essa era um fato dessa grande economia diversificada, tá? E essas grandes cidades, né, populosas, né, e que tinha essa economia robusta, né, em relação ao sul, né, que tinha que era uma monocultura açucareira, né, elas acabavam fazendo uma crítica dessa divisão de dinheiro, da carga tributária e de como era a administração dessas províncias ali, né, como elas estavam sendo atribuídas aí. E nós temos as pequenas vilas, né, que até então eram vilas numerosas, eram pequenas vilas, mas a população dessa vila ela era grande, mas ela também acabava vendo que ela era prejudicada nesse fator da divisão econômica. Então essas eram as primeiras queixas, né? Então eles queriam mais autonomia, Pernambuco queria mais autonomia, as cidades queriam mais autonomia e justamente de uma maneira mais nítida tentar utilizar esse dinheiro a seu favor, né? Justamente criando uma política mais sólida, mais robusta, justamente para o crescimento dessas províncias que naquele momento eles viam arrasado e que percebiam que Dom Pedro não tinha um olhar sobre essas cidades. Um ponto importante aí, meus filhos, a destacar, e vocês podem fazer anotação no livro de vocês, no caderno de vocês, é que Pernambuco ela crescia com o pensamento liberal, né? Com os liberalistas, né? Então, os liberalistas, né, eles encontraram a partir desse exato momento um espaço para as suas divulgações, tanto de debate, tanto da publicação de jornais de regiões, né, porque tinham vários jornais de regiões, e esses liberais, né, os liberalistas, eles queriam uma economia muito mais livre, uma economia muito mais solta, e os liberais também defendiam o fim da monarquia, né? Grande parte dos liberais, eles defendiam o fim da monarquia, propriedade privada, o Estado não intervindo na economia, né? A divisão dos poderes ali, os três poderes, né? Uma nova forma de governo substituindo a monarquia, né? Muitos defendiam o presidencialismo e o parlamento junto da figura do primeiro-ministro, né? As figuras liberais, elas atravessaram o oceano junto com a Revolução Francesa, tá? E justamente no período da Guerra de Napoleão atravessaram essas fronteiras, atravessaram o mar para cá. Então os liberais eram pessoas estudiosas, né, que tinham a compreensão da Revolução Francesa, viram isso como um grande impacto, sabiam que esse pensamento liberal poderia ser interessante para o desenvolvimento da democracia do país. Então esses pensamentos liberais tinham um único objetivo, né, tirar a imagem da monarquia do Brasil, dizendo que a monarquia é um sistema político que não interessa mais e que deveria justamente ser adotado um novo modelo
justamente totalmente diferente, que mesmo que o Brasil pudesse ser independente, ele ainda estava à sombra de Portugal, e não dava para manter um país com a figura de Dom Pedro com a sombra de Portugal, porque para eles, né, para esses liberais, Dom Pedro ainda representava Portugal. Então os liberais eles não viam com bons olhos justamente o Brasil. E temos um grande jornal, né, o Sentinela da Liberdade, né? Esse Sentinela da Liberdade, né, era um jornal em Pernambuco, um jornal muito forte na época, um jornal muito lido, e esse jornal era escrito justamente por pensadores liberais. Então esses pensadores liberais, eles utilizavam justamente esse jornal para colocar justamente as suas ideias. Então o objetivo desse jornal era qual? O objetivo desse jornal era único, justamente mostrar que os países que não tinham monarquia acabaram sendo países mais desenvolvidos, né? E países que tinham a monarquia eram países menos desenvolvidos porque não tinha justamente uma democracia, né? Porque a monarquia ela não era democrata para eles. Os liberais escreviam isso. A monarquia era um sistema autoritarista e absolutista, né? Sem justamente nenhuma defesa. E eles mostravam isso muito dentro da Constituição. O objetivo desse jornal, né, o Sentinela da Liberdade, era justamente mostrar que a Constituição, né, naquele momento, não tinha e não dava interesses nenhum para a sociedade, né? Principalmente que alguns liberais, né, a grande parte ali, defendia o fim da escravidão. E o Brasil, nesse momento, ainda era um país totalmente escravatório. Tá ok, galera? Bom, e aí nós sabemos que como Pernambuco não aceitava essa Constituição, Emanuel de Carvalho Paz de Andrade, que era o presidente da província, né, ele justamente titulou naquele momento a Confederação do Equador, né, que unia Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Norte. Então pode fazer já essa anotação aí, deixar aí, né? A Confederação do Equador, ela permitia justamente essa unidade, que era a união de Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Norte aí, né? Justamente como esta Constituição não era aceita, né, justamente pelo presidente da província, justamente ele determinou ele determinou justamente uma nação livre e independente. E aí nós vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, tá? Na Confederação do Equador. Podemos analisar onde está o Ceará, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco ali no nosso mapa. E eles formavam a província que formavam a Confederação do Equador nesse exato momento, insatisfeito com qualquer tipo de política adotada justamente por Dom Pedro nesse exato momento. Então, para eles, a figura de Dom Pedro não lhe interessava mais e não lhe representava mais. Então, a única alternativa era ser uma nação totalmente livre, formando a Confederação do Equador, a qual Dom Pedro nada satisfeito com isso, né? É óbvio que Dom Pedro está bufando com essa situação. Enquanto isso, o jornal aqui, né, o jornal Sentinela da Liberdade, era um jornal totalmente liberal que escrevia justamente tudo realmente que pudesse ser contra o governo de Dom Pedro. E nesse exato momento, o que passava ali no jornal, o que era escrito no jornal, era justamente a insatisfação desta população com o governo de Dom Pedro e tentando mostrar os erros ali da Constituição e mostrando que o melhor para o país, o crescimento do país, era justamente aceitar a Confederação do Equador. Bom, e aí vamos ver quais são os avanços de Dom Pedro. Então, no ano de 1824, né, forças governistas, né, tomam 2 rebeldes e 2 maiores centros de resistências, né. Naquele momento ali, eles conseguem dominar Recife e Olinda, né. 2 meses depois, eles tomam a ofensiva justamente ali do Ceará, né. Grande parte dos líderes, dos revoltosos ali,
que justamente os liberais que estão incentivando justamente essas revoltas são presos, né? Então a guarnição de Dom Pedro, as tropas de Dom Pedro, elas invadem o local, elas tomam o local, essas pessoas são presas, são punidas. O imperador de maneira alguma demonstra piedade e misericórdia para eles, né? Isso é óbvio, evidente. Dom Pedro naquele momento disse: poxa, eu estava fazendo o possível para demonstrar a unidade do país, querendo dar ao país a independência livre de Portugal, dando ao Brasil uma nova Constituição, e vocês me apunhalam pelas costas com essas ideias liberais que só estavam levando as notícias falsas para o país. Então era isso que Dom Pedro dizia nesse exato momento aí, né? Então o governo invade justamente Olinda, invade Recife ali nesse momento, ele toma o Ceará, né? As tropas de Dom Pedro invadem e todas as pessoas que estão sendo envolvidas ali, né? Os rebeldes, todos eles são punidos e são presos justamente pelas tropas de Dom Pedro. E uma figura muito conhecida aí, né, é o Frei Caneca, né? Frei Caneca, que era um líder naquele momento, era um homem liberal, estava por dentro de todo o processo ali, ele estava justamente apoiando este movimento. O Frei Caneca, ele tinha suas convicções e ideologias liberais, ele também defendia justamente a separação dessas províncias. Ele também não acreditava nesse exato momento que as medidas adotadas de Dom Pedro eram satisfatórias para o crescimento dessas províncias, e Frei Caneca foi condenado à forca nesse exato momento. Tá ok? Então, Frei Caneca foi condenado à forca, né? A partir daí. Mas diante da recusa do Carrasco em executar a pena, né? Ele acaba por ser fuzilado nesse exato momento. E muitos outros rebeldes, né, receberam praticamente a mesma pena, que foram fuzilados ali, e outros, e poucos, no caso, conseguiram fugir, né? Os poucos, né, liberais que defendiam a separação conseguiram fugir, e os demais acabaram sendo presos. Outros acabaram levando a mesma sentença de morte, que era a sentença de Frei Caneca, que era ser fuzilado nesse exato momento que nós temos aí, tá bom? Bom, e aí nós podemos dizer o seguinte: na verdade, um ponto importante é que a revolta, o fim da revolta, ela não representou em nenhum momento o descontentamento do imperador, né? A Confederação do Equador, portanto, é a parte histórica de vários movimentos que ocorreram no país, né? Discutindo e reivindicando questões sociais, né, no período imperial. Então, o que a gente tem que atribuir, meus filhos, é que nesse exato momento a Confederação do Equador, ela leva para um grande debate. Que debate é esse? O debate das reivindicações sociais da época, né? Porque essas ideias liberais adotadas a partir desse exato momento, né, na Confederação do Equador, elas trazem um grande debate. Primeiro, que ela ainda fala da grande desigualdade, ela fala da escravidão, né? Ela fala de um país totalmente escravatório, onde a educação ela não era para todos, e mesmo que houvesse o fim da escravidão, a Constituição ela não colocava os negros como cidadão de uma sociedade. Então eles, nesse exato momento, nenhum deles teriam acesso àquilo que o branco teria, né? Que é, no caso, a educação. Então, quer dizer, o que se debate ali nesse exato momento é que, mesmo assim, né, Dom Pedro ele sabia que o fim ali da revolta da Confederação do Equador era apenas uma de outras revoltas que o Brasil poderia ter, porque Dom Pedro sabia muito bem da situação em que o país se atravessava, né? Nesse exato momento, a escravidão ela é um fantasma, ela é uma sombra ainda presente no nosso país em 2020, nos dias de hoje, e que naquele momento, por questões políticas, né, nós sabemos disso, né, não conseguiu se avançar muito, mas é uma reivindicação social naquele momento que é feito. E de repente você vai dizer assim: poxa, Leandro, mas por que Dom Pedro I, ou tanto Dom Pedro II, não acabaram com a escravidão de cara? Eu quero dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Isso porque grande parte dos políticos da época, principalmente dos deputados, de senadores no Brasil na época, né? Porque
embora Dom Pedro era o imperador, existia a Câmara do Senado e existia a Câmara dos Deputados Federais. Então Dom Pedro ele não governava sozinho. Por mais que tivesse 4 poderes, que era o moderador, executivo, judiciário e legislativo, Dom Pedro ele não mandava no Brasil sozinho. Né? Então tinha realmente o poder moderador dava poderes a Dom Pedro, que era poderes de executivo, mas o executivo não pode legislar a lei. Então, quais são as dificuldades ali? Dom Pedro I e tanto Dom Pedro II nunca conseguiram de cara acabar com a escravidão, porque grande parte dos deputados, dos senadores, prefeitos e governadores de província eram latifundiário. O que isso significa, Leandro? Significa que grande parte dos deputados eram donos de escravos, eram donos de fazenda. Então, a grande questão é, se grande parte dos deputados eram latifundiários, donos de fazenda, donos de escravos, você acha que os deputados, senadores, iriam aprovar um projeto de lei que era contra eles mesmos? Era óbvio que não, meus filhos. Então, é óbvio que Dom Pedro II, no momento, quando nós falarmos de Dom Pedro II, você vai ver que a Lei Áurea, quando é assinada, a própria Lei Áurea enfraquece o poder do imperador. Há uma jogada política por trás daquilo ali. A princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, mas ela teve que renunciar ao trono dela do país. O trato foi esse. A gente assina a Lei Áurea, mas a senhora renuncia o seu trono no país. Então teve muita jogada política por trás da escravidão. A escravidão ela movimentava a economia, cujo muitos deputados, senadores eram donos de fazenda e donos de escravos. Então, Dom Pedro I e tanto Dom Pedro II nunca conseguiram acabar com a escravidão de cara, mesmo ele sendo o imperador, porque havia uma Constituição e nessa Constituição havia divisão dos poderes, né? Então, quer dizer, é isso que a gente começa a colocar aqui agora, principalmente quando as pessoas dizem por que ele não acabou com a escravidão de cara. Isso acabar com a escravidão era mexer com gente poderosa, né? Muita gente poderosa. Então, eu quero mostrar para vocês que realmente não era uma coisa tão fácil assim de ser trabalhada, tá bom, galera? Bom, galera, esse foi a Confederação do Equador, esse daí foi nosso encontro do dia de hoje, tá bom? Eu quero mandar um abraço, um beijo para todos e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Valeu, galera? Então, um abraço para a turma do 2º ano aí.